Bom, gente, eu quero conversar com você sobre um dos maiores personagens da história do Brasil, né? Que é Vinícius de Moraes. Vamos falar sobre Vinícius de Moraes? Bom, gente, Marcos Vinícius de Moraes era um poeta, né? E um compositor muito conhecido, poeta, compositor e cantor muito conhecido, né? Que entrou para a história do Brasil. Ele nasceu em 1913, né? E morreu em 1980. E tem um livro sobre ele que é escrito pelo irmão do Toquinho, eu já li há muitos anos, chama Vinícius sem ponto final, né? Porque é curioso, se eu não me engano, o nome dele é Antônio Carlos é o Toquinho, né? O João Carlos Pecim, né? Ele escreve e ele não coloca ponto nas frases que ele escreve, por isso esse nome, Vinícius sem ponto final, né? É, e também na linguagem metafórica, quer dizer, o ponto final do Vinícius não é em 1980, né? Vinícius de Moraes será citado por toda e eterna eternidade. Eterna eternidade foi boa, né, gente? Será citado eternamente, vamos dizer assim, né? É, isso lembra uma frase dele que é maravilhosa, né? Que seja infinito enquanto dure, né? Mas então, o Vinícius de Moraes, ele morava em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, né? Bairro que eu trabalho, inclusive, né? Mas ele passava férias aqui na Ilha do Governador, que é o bairro que eu resido quando estou aqui no Rio, né? E só que a Ilha do Governador da época que ele era moço era outra Ilha do Governador, né? A começar pelo seguinte, o bairro não estava abandonado como está agora, né? E as praias aqui eram extremamente limpas. A Baía de Guanabara era limpa na época que ele era novo, né? Ele fez remo, né? Praticava remo. E, enfim, muito culto, muito curioso, foi se desenvolvendo culturalmente, intelectualmente, fez uma carreira absolutamente brilhante, né? Primeiro como poeta, depois como compositor e depois como cantor e compositor, né? É, então ele teve várias parcerias absolutamente memoráveis, né? Ele teve parceria com Tom Jobim, um grande monstro da cultura brasileira, né? Esse merece um vídeo também, Antônio Carlos Jobim, né? Ele teve parceria com o Baden Powell, né? Que era um violinista maravilhoso. Ele teve parcerias com o próprio Toquinho, com o Carlos Lira, né? Com o Chico Buarque de Holanda. Amor da minha vida. Podem me chamar de viado, eu não sou, eu sei que eu não sou viado, né? Amor da minha vida, Chico Buarque de Holanda, né? E, enfim, ele fez parcerias absolutamente maravilhosas, né? Tem músicas lindas dele, Regra 3, né? O Samba da Bênção, o que é aquilo, né, gente? É Itapuã, né? É... Deixa eu lembrar o nome da música. O Passo da Alegria, Tô precisando reescutar Vinícius de Moraes, né? Cada música maravilhosa. E como poeta, ele foi responsável por uma das principais vergonhas que eu passei na minha vida, né? Por quê? Porque eu fui visitar Portugal, né? Meu primo, Mário David, né? Primo do meu pai, meu primo de segundo grau, professor de literatura, hoje ele trabalha lá em Bruxelas, na comunidade europeia, né? Que a sede é em Bruxelas, né? Na Bélgica, mas ele, na época, era professor de literatura e eu perguntei para ele se ele conhecia Vinícius de Moraes. Para que eu fui perguntar isso, gente? Tem um poema do Vinícius de Moraes, assim, enorme, maravilhoso, chamado Operário em Construção, né? Sim, o Vinícius de Moraes, ele era comunista, tá? Eu tô de vermelho, mas eu não sou comunista. Eu sou vermelho, mas não é vermelho de comunismo, é vermelho de social-democracia, tá, gente? Mas o meu primo, o Mário David, é comunista, né? E o Vinícius era comunista, né? E ele escreveu esse poema, Operário em Construção. Não é que o meu primo, ele citou de cabeça o poema inteiro?
O poema inteiro, o poema é enorme, enorme. Eu nunca gravei até hoje, né? E olha que eu tenho facilidade para gravar textos, letra de música, essas coisas, né? Mas não gravei até hoje. Meu primo sabia inteirinho do início até o fim. Do início até o fim, né? Recitou, eu perguntei para ele, primo, conhece Vinícius de Moraes? Ele me recita Operário em Construção do início ao fim, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que era o gênio chamado Vinícius de Moraes, né? Gente, quando eu comecei a assistir televisão, por volta dos 6 anos, né? Tinha uma novela na Globo, que era a novela das 8, chamada O Casarão, né? E o Casarão era a história do Herculano Maciel, né? Não, Herculano Maciel não, Herculano era o do Astro, né? O Francisco Coco, né? João Maciel, perdão. João Maciel mostrava o João Maciel, que era o artista plástico novo, vivido pelo filho, Gracindo Júnior, né? E o João Maciel, já mais velho, vivido pelo fantástico Paulo Gracindo, né? E o Paulo Gracindo disse que ele se baseou para fazer o João Maciel totalmente em Vinícius de Moraes. Em Vinícius de Moraes. Então, se você puder, veja os poemas de Vinícius de Moraes, ouça as músicas do Vinícius de Moraes, né? Veja tudo que o Vinícius de Moraes faz, porque é do balacobaco. Do balacobaco, como a gente dizia na gíria antiga, né? Tem uma música do Chico Buarque. Chico, eu te amo, tá? Não sei se eu já disse isso agora, né? Mas se eu não disse, eu te amo, tá, Chico? Chamada Meu Caro Amigo, né? Que é uma pessoa que está no Brasil e que dá notícias para o seu caro amigo que está no estrangeiro, exilado, né? Sabe quem era o meu caro amigo do Chico Buarque de Holanda? Acertou. Vinícius de Moraes. Gente, eu me arrepio só de falar desse sujeito, tá? Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, né? E por gentileza, like aqui no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e comente, né? E lembre, Vinícius de Moraes não é eterno enquanto dure, porque durará para sempre. Vinícius de Moraes é eterno.